Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Nessa sexta-feira aí, de muito frio, né? Foi bom dormir feliz. Vascão 3-1, jogando bem no Morumbis, que é um estádio que o Vasco tem ótimas lembranças, né? Em 89, Vasco campeão brasileiro, né? Bicampeão brasileiro, tinha sido em 74. E o Vasco joga bem lá, né? Boas lembranças. Eu morava em São Paulo nessa época, então eu lembro bastante de ter ido esse jogo e também de 97, né? Também estava lá contra o Palmeiras. Bom, cobranças ao Pedrinho, né? Aqui meu canal, um canal que sempre vai cobrar quem tiver à frente do Vasco. Vasco é Vasco, né? Time imenso, clube gigantesco, clube e time, né? E tem que estar sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo. Então vou cobrar do Pedrinho, vou cobrar do Amodeu, vou cobrar do Admar, né? Que é o diretor executivo que está chegando aí. E vou aguardar para saber se é esse cara aí, Admar, que vai estar à frente das contratações, seguindo aqui a minha linha de raciocínio, que eu acho que não é mais o Pedrinho. O Pedrinho não está mais direto, perdão, não é mais o Felipe. O Felipe não está mais direto no futebol, né? Acho que, como a Amodeu falou, uma gestão técnica, né? Comissão técnica seria então o Diniz e alguém que ele vai se reportar, né? Para levar ao presidente a possibilidade de contratar esse, aquele, né? Ainda mais o Pedrinho estando aí afastado pela seleção brasileira, né? E verificar se esse Admar vai ser um novo Santana, né? Um novo Marcelo Santana. Lá atrás, o Marcelo Santana era diretor executivo e de futebol, entrou o Felipe, ele passou a ser só o executivo, as contratações, diretor técnico, diretor de futebol, que é a função desse cara, passou a ser o Felipe. Então tem que saber se vai ser o Admar, que vai ficar à frente disso, ou o Diniz, diretamente se reportando ao Pedrinho, ou mesmo achando que o Felipe está fora, pode haver uma reviravolta aí. Não sei, né? Eu sempre falo uma coisa: cobranças aos dirigentes sempre, mas sempre torcer pelo Vasco, que você não vai ver no meu canal uma torcida contra o Vasco, em hipótese alguma, né? Pode estar na diretoria do Vasco, Lúcifer, não importa, eu vou torcer pro Vasco. Vou criticar o Lúcifer, né? Vou criticar quem estiver lá, né? O diabo que estiver lá, mas torcer sempre pelo meu time. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O time é uma coisa, a diretoria é outra. O que eu não me conformo é com quem não gosta de A e não gosta de B e torce contra o Vasco. Para o Vasco perder, para esse A ou esse B cair, ou caírem. Acho patético isso, mas quem pensar assim, paciência, né? Jogo de ontem ainda, né? Soltei ontem um vídeo falando do jogo. É importante agora ter essa tranquilidade. Um mês, né? Na 13ª posição, longe da zona de rebaixamento. Ah, mas são só 3 pontos e tal. Não importa, tem muito time abaixo do Vasco. Vasco com 4 vitórias. Tem muito time que tem 2 vitórias. Inclusive o São Paulo ontem, que perdeu, que tem 12 pontos. Tem 2 vitórias só. O Vasco tem o dobro de vitórias do São Paulo com a vitória de ontem, né? Então, seguindo aqui, também, falando das reclamações que o pessoal faz contra o Verratti, né? E o Verratti rebatendo as críticas, sempre, né? Ah, o Verratti só joga por cima aí, só joga de cabeça. Aí ontem, né? Fazendo gol por baixo, acompanhando a jogada. E ao invés de afundar, ele dá um passo para trás para fazer o gol, né? Não estou comparando em absoluto, mas aquele gol lá do Vasco contra o Coritiba na final da Copa do Brasil, uma jogada parecida, né? O Éder Luiz pela ponta, avança, né? E agora me deu branco.
o nosso centroavante à época, ao invés de afundar, deu um passo para trás, fez o gol. Lembrou muito aquela jogada lá contra o Coritiba, né? Bom, o Vasco vem mostrando evolução, né? O Vasco vem mostrando evolução. E essa evolução, a gente tem que entender que num processo de evolução vão ter oscilações, o time vai jogar bem, vai jogar mal, as peças vão jogar bem, vão jogar mal, e não podemos ser resultadistas, né? Porque contra o Bragantino, né? O que o pessoal falou, não, acabou tudo, o dinismo falhou e tal, né? Não recrimino quem quer like, engajamento, mas o comentário daquela época não era esse, não. O Vasco tinha jogado bem contra o Bragantino, ele foi lá 2 vezes, fez 2 gols, foi contundente, o Vasco finalizou 19, 20 vezes contra 4, né? Mas jogou bem assim como jogou contra o Fortaleza, contra o Melgar, mas como está em evolução, tudo que está em evolução vai oscilar, né? Não tem jeito. E tem aí também uns 8 times melhores que o Vasco, de 8 a 10. Eu, quando comecei o Brasileiro, eu falei que tinham 12 ou 13 melhores. Só que esses 12, 13 melhores, muitos estão mal demais, né? Muito mal demais. E o Vasco aí pode estar, para tranquilizar a sua torcida, pelo menos nessa confusão que está, sem grana, né? Sem saber se vai ser associativo, se vai ser majoritário, se vai ser revendido, né? O Vasco tem que pensar em manter-se na primeira divisão, não só para pagamento das dívidas rotineiras, né? Mas também pensando na recuperação judicial. Eu sempre falo disso. Não vai ser da noite para o dia que o Vasco vai começar a jogar bem. Repito aqui, é enfadonho, mas tem que repetir. O Vasco vai oscilar e é normal, né? Coletiva do Diniz, eu gostei, né? Bem sóbria, como sempre, né? E achei estranho, né? O Faísca, o tal do comentarista esportivo da Atenção Vascaínos, que sabe tudo de futebol e tal, vem com uma prancheta, aí faz uma pergunta esdrúxula daquela. Se o jogo de ontem foi um sinal que o Vasco melhorou. Levou aquela lapada gostosa, né, aquela tapa com luva de pelica do Diniz. Não, pô. Jogamos bem contra o Fortaleza, contra o Melgar, contra o Bragantino. Às vezes o resultado não vem, mas fomos melhores. Ou jogamos a mesma coisa que o Bragantino, que naquele jogo, quando ganhou o Vasco, era líder isolado do campeonato, né? E o time tem evolução, vai oscilar. O jogo é uma coisa, o resultado é outra. Alô, Faísca, foi mal demais, irmão. Eu acho que é o Flávio Dias, né? Sai fora, que tu vai estar sempre mal do lado do Flávio Dias, né? O flamenguista. E aqui, um salve ao Careca, né? Soltou um magnífico vídeo hoje mostrando o Fábio Azevedo na TV Flu, né? O Fábio Azevedo com microfone, né? Não, vamos iniciar aqui a TV Flu. Como é que um cara desse, se desvascaíno, foi para a TV Flu, né? Não arrumou nada e aí veio para o Vasco, como uma porrada de gente que nunca foi Vasco, né? Tá aí monetizando, de vez em quando Rica Perrone, né? Esse professor aí de direito empresarial, sempre que pode falar de Vasco, Vasco dá Ibope, né? O Vasco dá like, engajamento, né? E depois o Faísca ainda tentou reformular a pergunta, mas já era e tal, levou aquela lambada gostosa, né? Diniz falou dos 10 dias que teve na semana cheia para treinar, que o Vasco foi bem, e houve uma pergunta, né? Essas férias aí obrigatórias de 10 dias vão atrapalhar e tal. Não importa se vai atrapalhar ou não vai atrapalhar, tem que ter, né? Até um inscrito falou, eu respondi para ele que o Vasco poderia, né, praticar o abono de férias. Pela legislação, né, o empregado pode vender, né, abonar até 10 dias dos 30 que ele tem, né, recebendo esse valor, mas o Vasco não vai fazer isso, não tem grana para fazer isso, mas seria ótimo para treinamento. Mas não, deixa o pessoal treinar aí, resolução da diretoria. O próprio Diniz disse que lá que quer curtir a esposa, que quer descansar um pouco, né, ele vai descansar agora tranquilo. Falou do bom ambiente do Vasco, isso é fato, né? O pessoal volta e meia aí, quer criar um tumulto aqui, dizer que o Diniz é isso, o Diniz é aquilo. O Diniz cobra, como cobrou ontem demais o Nuno. Tá disperso? Cobra. Não tá jogando bem? Cobra, né? Como cobrou o Tietê no São Paulo, exacerbou, mas cobrava. Como cobrou o Nuno ontem, né? E é isso aí, não tem jeito, né? Ele que é o Coutinho,
E eu acho que tem que contratar alguém também para jogar na função do Couto, tentar fazer a função do Couto, porque o Coutinho não vai jogar todos os jogos, tem que haver aí um revezamento. O Nuno não é esse cara para fazer a função do Couto, inclusive tem que ter dois, né? Eu já falei aqui em outros vídeos que um time campeão tem 3 caras que fazem a função de armação, né? Não são aqueles armadores magníficos, mas fazem a função de armar, né? Um armador, 2 que ajudam, um armador, um outro que ajuda. Não pode um time só ter um armador só, não pode. Tem que haver uma conjugação, né? Como falava Aldorico Paraguaçu, uma conjuminência, né? Acho que ele falava isso aí, naquelas frases dele engraçadas, né? Conjuminância, um negócio assim. Então, brincadeiras à parte, tem que ter aí o Couto, tem que ter o Nuno e tem que testar o Garré, até para saber se ele pode ficar ou não. Se o Garré não for ficar, libera ele para contratar outro, né? O Diniz falou em contratações pontuais, não tem grana, né? Não tem grana, vai fazer aí os movimentos possíveis, se reportou ao diretor executivo, como eu já falei no começo do vídeo, né? Disse que o diretor executivo vai ajudar na contratação de jogadores e tal, e falou aí com convicção do Amadeu, ó, do Admar, ele vem aí e vai ajudar e tal, não sei o quê. Então tomara que esse rapaz venha também aí com algum tipo de network dele, né? Ó, tô indo pro Vasco, vamos lá, trazer alguém para cá, né? Porque o Vasco não tá dando um mole que não deveria. Vai ser objeto de um vídeo específico meu, mas eu vou dar só uma palhinha aqui. O Vasco está dando um mole que não deveria. Que mole, Marcelo? Colocar dívidas na recuperação judicial. Dívidas atuais ou que deveriam ser pagas pela 777 de futebol, de contratação na recuperação judicial. O Vasco não pode passar para o mundo uma impressão de que não vai pagar jogadores que venha contratar, né? Senão não vem. Os agentes, né? Os empresários não vão negociar com o Vasco sabendo que eles não vão receber do Vasco os dinheiros prometidos. O Vasco vai ter a possibilidade de colocar na recuperação judicial. O Vasco tem de sinalizar para não acontecer isso. Já falei isso aqui uma porção de vezes, né? O Vasco não pode achar que vai conseguir colocar as dívidas na recuperação judicial, né? Até falei que é possível, os credores atuais têm que permitir e o juiz da recuperação judicial também, porque o princípio maior é da manutenção da empresa, né? O Vasco é um clube centenário. Agora, por ter virado empresa, o Vasco é uma empresa centenária, presta serviço social, né? Mesmo sendo SAF, o CRVG ainda presta serviço social. Ele ajuda lá aquela comunidade todinha periférica, né? O entorno de São Januário. E que fique assim, que o Vasco jamais esqueça as suas essências, de onde o Vasco veio, inclusive, já falei isso aqui várias vezes, né? Amanhã vai ter um movimento lá no Rio de Janeiro, no Candim, com relação ao movimento Vasco do Povo. Sempre fui contrário à SAF e sempre vou continuar sendo contrário à SAF. Então, qualquer movimento que haja uma intenção de voltar o Vasco, pelo menos para ser sócio majoritário da SAF, né? Ou um plebiscito, um referendo para voltar para associativo, é outra história. Mas que o Vasco não tenha dono. O Vasco já tem dono, que é o povo, né? O povo vascaíno. A massa vascaína é a dona do Vasco. Se gostou dos comentários, inscreve aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.